Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Existe Vida Fora do Mundo Corporativo, um podcast que, como o próprio nome diz, é para você que quer descobrir como é possível ser feliz, ganhar bem, construir toda uma vida fora das amarras do sistema. Eu sou Juliana Paes Garcia, sou fundadora e diretora do Devolvi Meu Crachá e eu serei a sua host aqui nesse podcast, a apresentadora. E no episódio de hoje eu também sou a entrevistada. Então hoje nós vamos contar aqui a minha história, que envolve transição de carreira, empreendedorismo, sabático, mudança de país. E para isso, para poder entender o que vocês querem saber, a gente pediu para vocês enviarem perguntas através das redes sociais. Eu vou responder aqui as perguntas que vocês fizeram. Gente, a minha formação é administração de empresas. Eu sou formada em administração de empresas pela USP, em Ribeirão Preto. E eu seguia um caminho tradicional, fazendo MBA, pós, tudo dentro do universo da gestão, da administração de empresas. E quando eu resolvi fazer transição de carreira e quando eu comecei a atuar como empreendedora, e eu me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal, eu fui fazendo várias outras formações para complementar o meu desenvolvimento. Fui aprender a trabalhar com pessoas, a desenvolver pessoas, a entender como o cérebro humano funciona e quais são os botõezinhos que a gente tem que apertar para que a gente consiga gerar mudança de comportamento sustentável nas pessoas. E aí eu descobri o coaching, então eu tenho 2 formações em coaching. Eu descobri a neurociência, fui fazer vários cursos também para entender esse funcionamento do cérebro. Descobri a psicologia positiva, que é o campo da psicologia que estuda a felicidade. Legal isso, né? Então eu trouxe todas essas extensões, vamos chamar assim, dentro desse campo de desenvolvimento humano. Hoje eu tenho essas 2 bagagens muito fortes dentro de mim. A bagagem de gestão, de administração, de negócios, de números, de planejamento estratégico. E também essa bagagem de desenvolvimento de pessoas, de entender como o ser humano trabalha, funciona, entender sobre as crenças, os medos, os desejos, as dificuldades, a autossabotagem e como transformar isso em ação, como superar as nossas limitações internas e transformar isso em ação e atingimento de objetivo. E eu uno essas 2 partes para poder entregar o meu trabalho, que hoje é ser estrategista de carreira. Hoje eu sou a principal estrategista de carreira do Devolvi Meu Crachá. Tô por trás, né, de toda a metodologia, de todas as conduções que tem lá dentro. E isso vem graças a essa minha bagagem, né, que eu construí lá de trás. Excelente pergunta. A minha transição de carreira, ela foi completamente ao contrário do que eu ensino hoje. Porque ela foi pelo método tentativa e erro. Sabe, vamos ver o que dá. E isso é muito arriscado, né? O tentativa e erro é muito mais caro, mais demorado, a gente gasta foco, energia e a chance de dar errado é altíssima. Só que naquela época, lá em 2015, quando eu fiz minha transição, não existia uma empresa especializada, como existe hoje, eu devolvi meu crachá. E não existiam, ou eu não conhecia pessoas que ajudavam a fazer esse processo de maneira estruturada. Então, na minha cabeça, transição de carreira era para pessoas irresponsáveis. Eu tinha essa crença, que pessoas responsáveis não fazem transição de carreira, porque eu não via que existia um método, um passo a passo, um caminho lógico para seguir. Eu achava que era meio que na sorte, sabe? Você tinha que ter a coragem suficiente para largar tudo, jogar tudo pro alto, sair fora, sair pelo mundo e torcer para dar certo, para você descobrir algo que fizesse sentido. E eu tinha a sensação de que eu não sabia fazer nada diferente daquilo que eu já fazia antes. Eu era executiva, trabalhava no mundo corporativo, era gestora de marketing. E eu achava que eu não sabia fazer nada diferente do que gerir projetos de marketing, gerir orçamento, gerir negócios. E eu não tinha nenhum dom, nenhum talento especial. Eu também achava isso, né? Que a gente precisava, sei lá, ter alguma coisa latente, que talento era saber cantar bem ou saber fazer alguma coisa com as mãos. Eu era péssima em música, cozinhava super razoável, não tinha nada que me parecia ser suficiente para transformar aquilo num negócio. E eu me irritava demais quando eu via aqueles posts, aqueles livros falando: ai, pega aquilo que você ama e transforme isso no teu trabalho e você nunca mais vai trabalhar novamente, né? Eu falava, caraca, eu não sei o que eu amo. Essa é a dificuldade, eu não sei o que eu amo fazer.
Eu só trabalho, né? Eu basicamente só trabalho e eu trabalho para bancar minhas férias, para poder viajar e para, sei lá, sair para comer nos finais de semana. Nada disso parecia algo trabalhável, sabe? Que poderia ser transformado num negócio na minha nova carreira. Então eu tava me sentindo muito perdida mesmo. E eu tava me sentindo vazia. Eu tava num momento em que eu me sentia desconectada da minha essência. É como se eu vestisse uma fantasia todos os dias para ir trabalhar. Uma fantasia de businesswoman. Não era mais eu, mas eu era boa no que eu fazia, isso é interessante falar, sabe? Eu sempre tive uma carreira considerada bem-sucedida pelos olhos da sociedade. Eu fiz administração de empresas na USP, que é uma das melhores faculdades de administração que tem no Brasil. Eu passei como trainee num processo de trainee que tinha mais de 15 mil candidatos para 7 vagas. Eu entrei em empresas, trabalhei em empresas muito boas, fui subindo, galgando os degraus, eu cheguei em cargo de gestão e eu era muito bem avaliada, eu era inclusive considerada entre os talentos da empresa. Não tinha nenhum problema. E às vezes isso é até mais difícil, sabe? Porque a sensação de que não tem uma desculpa para você poder pedir demissão e querer mudar, parece estranho, né? Mas às vezes a gente mesmo coloca essas amarras, essas barreiras na nossa mente. E parece que você só tem o direito de querer mudar quando você está sofrendo. Quando você está com um problema com o chefe ou quando você está adoecendo. Parece que você tem que segurar a corda até o fim, sabe? Até a mão estar sangrando. E a hora que estiver sangrando, aí sim você pode se dar o direito de largar. Você não pode querer fazer uma transição de carreira só porque você quer ser feliz, só porque você está se sentindo vazio, só porque você não sente que tem mais um propósito lá dentro, que teu coração não está lá dentro e que você está sentindo que você está desperdiçando a sua vida, que você fica pensando, o que mais será que existe, né? Que lado meu que ainda existe aqui dentro, que eu quero dar vazão, que eu quero colocar para fora. E esse monte de crenças vinha na minha cabeça. Eu pensava tudo isso, então eu demorei para poder tomar a decisão de realmente pedir demissão e fazer uma movimentação. Primeiro porque eu tinha esse monte de crença aqui dentro, eu achava que eu não tinha direito, né? Que o problema era que não estava me adaptando à realidade. Poxa, tanta gente queria trabalhar aqui, tanta gente queria estar no lugar onde eu tô, como que eu ouso dizer que eu quero sair daqui? Então tinha toda essa parte aqui dentro, interna, que me prendia. Tinha a questão da responsabilidade, eu sempre fui uma pessoa muito responsável. O simples fato de imaginar que eu ia largar uma faculdade, MBA, pós-graduação e 10 anos de experiência e toda a reputação que eu tinha construído, me parecia irresponsável na época. E o fato de eu não enxergar um caminho para fazer isso, né? Eu não sabia como. Não sabia o que eu tinha que buscar. Enfim, aquilo foi ficando dentro de mim, e aí foi entrando em ebulição, sabe? Quando você tenta tapar, e aí isso ia escapando através de comidas, através de comprar roupa, através de viagens. Eu gastava basicamente com amortecedores, com coisas para ajudar a tapar aquele buraco que eu estava sentindo. Até que chegou um momento crucial, assim, em que tudo isso mudou. Foi quando a diretora executiva da empresa que eu trabalhava, ela pediu demissão. Ela falou que ela não queria mais, ela estava com burnout na época, e ela falou, eu não quero mais o mundo corporativo, eu descobri que o mundo corporativo não é pra mim. Eu quero ser feliz, né? Eu quero achar meu caminho, eu quero fazer alguma coisa fora daqui. Caraca, sabe, naquele momento parece que caiu um raio em todas as crenças que eu tinha. Porque eu pensei, se ela, que é uma referência pra mim de uma pessoa responsável, bem-sucedida, se ela pode fazer isso, quer dizer que eu também posso? Gente, em 3 meses, eu reuni toda a minha coragem e me preparei para fazer essa transição. Só que, lembra que eu falei que eu não sabia, né, que existia um método, um passo a passo, e eu não conhecia ninguém que poderia me ajudar. Então, eu fiz da maneira como eu não recomendo, que é na loucurada. Foi pegar, eu tinha economias, eu tinha feito uma reserva financeira. Aliás, eu sempre recomendo isso, né, para os meus clientes, para ter um colchão financeiro, que é o colchão que te permite simplesmente chutar o balde se você precisar, sabe? É o colchão do pé na porta. Aquela tranquilidade que você tem, que se amanhã você quiser chutar, meter o pé na porta, você pode fazer isso, porque você tem uma reserva financeira que te permita, né, ter um fôlego para pensar no que você vai fazer depois. E eu resolvi pegar esse meu colchão financeiro e investir em um sabático. Eu tirei um sabático, fui viajar durante 6 meses, foi incrível, 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 fiquei viajando
com o objetivo de me redescobrir. Então eu fiz meio que um bucket list, né, a lista dos sonhos, dos desejos. Eu fui viajar, passei por 19 países, comecei no norte da Espanha, terminei na Nova Zelândia e fui focando em fazer coisas para me dar prazer, para me ajudar, para ajudar a me redescobrir quem eu era. Porque eu estava num ponto que eu nem sabia mais quem eu era, o que eu queria da vida, né, que tipo de vida que eu queria viver. E eu fui, ao longo desse processo todo, entrando em contato mais comigo mesma, eu fui redescobrindo o que eu queria, eu fui relembrando o que me dava prazer, o que me dava brilho nos olhos, fui conhecendo pessoas diferentes, isso foi incrível, que viviam em modelos de vida diferentes, porque eu acho que o sabático, para mim, o maior ganho que eu tive do sabático foi exatamente esse. Foi conhecer modelos de vidas alternativos. Alternativo pra mim, né? Porque tinha um monte de gente que vive e continua vivendo desse modo de vida mais livre. Mas pra mim, que estava presa nos moldes do mundo corporativo, a simples possibilidade de você trabalhar pela internet, morando em qualquer lugar, era uma coisa tipo, uou! Fora deste mundo! Uma inovação. E foi muito bom isso, entrar em contato e perceber que existiam pessoas que viviam da maneira como eu nem achava que era possível. Foi como se eu tivesse encontrado minha tribo, sabe? E isso é fundamental. Você não precisa fazer um sabático para fazer transição de carreira. Você pode se você quiser, mas não precisa. Mas o que eu retirei daquilo, né, o suco que saiu daquilo, isso você realmente precisa, que é encontrar a sua tribo, que é estar no meio de pessoas que pensam da maneira como você quer pensar. Porque às vezes o teu ambiente está te limitando, às vezes você está condicionada pelaquilo que você já conhece, porque você conversa sempre com as mesmas pessoas, você sai para almoçar com os colegas de trabalho, você sai no final de semana com os colegas do trabalho que você almoça todos os dias, e aí o teu conceito de normal fica completamente viciado. E é o que estava acontecendo comigo. Então, o sabático para mim foi fantástico, mas principalmente por isso, por me mostrar que existem outras realidades possíveis e que não era uma loucura da minha cabeça. Eu queria viver daquele jeito. E aí, quando eu voltei pro Brasil, foi quando eu comecei esse processo todo de realmente abrir a minha empresa e começar a trabalhar por conta própria e fazer as várias especializações, né, que eu contei. E tentativa e erro, até me achar dentro do campo da transição de carreira, porque os meus ex-colegas começaram a olhar e falar: Ju, você tá muito feliz? O que você tem? Eu quero isso que você tem. E começaram a me procurar, a me contratar, e rapidamente eu já fui me estabelecendo nesse campo, primeiro fazendo atendimentos individuais, e depois eu percebi que eu tinha criado um método, né? Eu comecei a perceber que eu usava sempre as mesmas ferramentas, eu percebia que os resultados iam fazendo sentido, e aí eu fui estruturando tudo isso e construindo um método que resultou depois no Devolvi Meu Crachá. Mas basicamente foi esse o meu processo de transição de carreira, e como eu falei, foi um processo tentativa e erro, mas que eu não recomendo e não é assim que eu ensino. Por quê? Porque nem todo mundo tem essa folga financeira, e principalmente nos momentos que a gente está vivendo hoje, né, que é um momento mais desafiador economicamente, assim como também era em 2015, 2016, né? Não sei se vocês lembram, mas 2015, 2016 foi um momento muito desafiador. Eu não recomendo pegar todas as suas economias e colocar isso em uma possibilidade de você se encontrar ou não. Eu nunca duvidei, pra ser muito sincera, eu nunca duvidei que eu ia achar um caminho. Mas eu sei que eu paguei um pedágio por conta disso. Eu demorei mais tempo e eu gastei mais dinheiro. Então hoje eu acho incrível tirar um sabático, mas eu recomendo que você faça isso dentro de um processo estruturado de transição de carreira para você gerenciar o risco, né? E realmente investir o teu dinheiro naquilo que faz mais sentido. Olha, eu acho que foi autocobrança. Eu sempre me cobrei demais. E eu sempre me comparei, sabe, com aonde eu deveria estar. Com essa idade eu já deveria, com essa idade eu deveria ter isso, eu deveria ter esse cargo, eu deveria ter esse nível de faturamento. E aí quando eu virei empreendedor não, mas eu deveria já estar com X clientes, eu deveria estar ganhando tanto. Aí eu olhava as pessoas na internet, percebia o pessoal explodindo e crescendo super rápido, e falava: gente, mas eu tô indo tão devagar comparativamente, né? Porque a gente sempre olha aquelas pessoas que são mais barulhentas e parece que tá todo mundo fazendo fortuna do dia pra noite. Eu falava: gente, mas eu não tô fazendo fortuna do dia pra noite.
Só que eu esquecia de olhar pra mim e perceber, olha tudo que eu caminhei. Olha só, caraca, você fez transição de carreira. Em um ano eu já estava vivendo 100% da minha nova carreira. Eu não tive mais que ficar consumindo minha reserva financeira. Eu lembro até hoje do momento em que eu quitei meu apartamento, que era financiado. Eu tinha comprado o apartamento enquanto eu ainda era executiva, ainda estava no mundo corporativo. Só que eu quitei com o dinheiro do empreendedorismo. Sabe assim, isso é incrível, isso é surreal. Só que eu ainda passei por um momento grande de autocobrança, de achar que eu deveria ter 1 milhão de seguidores, eu deveria estar faturando tudo aquilo que o pessoal do marketing digital diz que deveria ser. E eu coloquei um peso muito grande em mim. Então isso foi algo que eu aprendi a lidar, sabe? Isso independente do local onde você está, independente da tua carreira, independente do teu momento. Eu percebi que é muito importante a gente conquistar e celebrar as nossas vitórias. A gente olhar para trás e perceber o caminho que a gente já percorreu. Para que a gente tenha mais auto-amor, sabe? E seja mais empático com a nossa própria trajetória. Às vezes a gente se cobra demais e esquece de curtir o processo. Então, acho que isso foi o principal ponto que eu tive que aprender, sabe? Nessa jornada toda. E não tinha ninguém para me orientar e para me guiar. E isso também foi um pouco complicado, porque eu tive que aprender isso sozinha, né? Eu tive que ligar esses pontinhos por conta própria e perceber que tá tudo bem, né? Que o meu ritmo estava fazendo sentido. Isso é uma coisa que pode ser muito prejudicial da internet hoje em dia, principalmente do Instagram, que é uma mídia onde eu vejo que as pessoas vendem muitos sonhos, muita ilusão. Todo mundo promete que, assim, que você vai... em uma semana, em um mês, em 2 meses, você vai se transformar na pessoa mais milionária do universo e trabalhando 3 horas por semana da praia, né? Essa promessa inflada que existe hoje, eu também me deixei seduzir por ela. Mas eu acho que a gente tem que olhar com muita parcimônia, sabe? Com muito cuidado. Um processo de transição de carreira, ele te dá liberdade, você pode morar onde você quiser, você vai conseguir colocar as suas ideias para o mundo, ter todo esse sentimento de realização, isso é verdade, é real, mas não é do dia para a noite, é uma construção, né? E isso pode dar ansiedade, esse consumo e acreditar nessas promessas infladas que existem hoje na internet podem fazer muito mais mal do que bem. Então eu aprendi a filtrar isso, eu aprendi a colocar os pés no chão, a lembrar de toda a minha base, de todo o meu histórico. Poxa, eu trabalhei em empresa, eu sei que não existe enriquecimento do dia para a noite, eu sei que por mais que você tenha um caminhão de dinheiro para colocar para um produto, para um lançamento, você precisa do tempo da maturação, né? Faz parte do processo. E aí eu trouxe isso para minha realidade, aí foi quando eu me olhei com outros olhos. Eu deixei de me enxergar como uma pessoa que estava lá querendo ganhar dinheiro na internet e me vi como empresária. Trazendo os fundamentos da minha vida anterior, do mundo corporativo, para essa vida de empreendedora e falar, opa, peraí, vamos entender o que é real, o que não é real, o que é viável para alinhar a expectativa. Esse termo vem muito do corporativo, né? Mas eu adoro, que é o alinhar a expectativa. E aí foi quando a jornada ficou muito mais leve. Olha, eu fui descobrindo aos pouquinhos. Nesse meu processo tentativa e erro aí de reinvenção profissional, a primeira coisa que eu percebi é que eu queria ser empreendedora. Eu não queria mais voltar para o mundo corporativo. Porque quando eu pedi demissão e comecei toda essa jornada, né, fui pro sabático e tal, eu nem isso sabia. Eu nem tinha certeza, tanto que eu deixei as portas super abertas na empresa, porque eu falei, olha, o que eu sei eu quero descansar, eu quero tirar 6 meses para descansar, não sei o que eu vou fazer depois. Eu realmente não sabia se eu ia querer voltar ou não. Mas, durante esse sabático, o que eu percebi nessa jornada de redescoberta foi que liberdade é o meu principal valor. Eu prezo demais poder fazer as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero, fazer as coisas que eu acredito, sem ter que pedir permissão, sem ter que pedir aprovação, sem ter que passar por várias camadas e reuniões e consultar o Papa e consultar o internacional, o regional ou o local para saber se eu posso tomar uma decisão que para mim faz sentido. E quando eu percebi que liberdade é o meu principal valor inegociável, para mim ficou muito claro que o mundo corporativo não me cabia mais. E não é uma questão de empresa, tá? Eu trabalhei em empresas muito boas, empresas referência, em que eu me desenvolvi bastante.
A questão não é a empresa em si, a questão é o modelo do mundo corporativo. O modelo do mundo corporativo tem hierarquia, tem cadeia de controle, tem regras que têm que ser seguidas, tem estratégias que vêm top-down, né, de cima para baixo, tem horários que todo mundo precisa se encontrar ou presencialmente ou à distância para poder trabalhar juntos. E aí eu comecei a perceber que não fazia sentido. Eu verdadeiramente acredito que quem tem o valor de liberdade como principal valor não consegue se encaixar dentro do mundo corporativo. A gente precisa de pessoas que estejam no mundo corporativo e que produzam os nossos batons, as nossas maquiagens, nossos perfumes, que façam toda essa mecânica girar, mas tem um grupo de pessoas que tem um valor de liberdade muito alto, que sofre quando está lá dentro, porque eu, por exemplo, queria tomar as decisões do jeito que eu quisesse, eu queria escolher com quem eu queria trabalhar, eu queria colocar as minhas ideias para o mundo e não trabalhar a serviço das ideias de outra pessoa. E tá tudo bem quem quer fazer isso, mas pra mim era muito importante poder sentir que eu tava criando alguma coisa minha, sabe? Colocando esse meu legado pro mundo. E além disso, essa liberdade irrestrita de poder trabalhar a hora que eu quisesse, quando eu quisesse. E olha, eu trabalho muito mais hoje do que trabalhava antes, tá? Que a gente tá na fase de construir o nosso legado, a gente tá na fase assim de crescer, a gente tá na fase de construir nosso patrimônio. E trabalhar bastante faz parte, independente de onde você estiver. Mas é diferente quando você trabalha no seu ritmo, no seu horário, na hora que você é mais produtivo. Eu, por exemplo, eu sou super matutina. Eu adoro acordar cedo e começar a trabalhar logo cedinho. Mas a partir das 5 horas, eu não funciono mais. Então eu consigo, por exemplo, um pequeno detalhe como é esse, mas eu consigo trabalhar na hora que meu cérebro está mais afiado. E eu sinto que eu fico mais feliz quando eu faço isso. E eu consigo trabalhar, por exemplo, nesse momento eu moro em Lisboa, em Portugal. Eu tenho essa liberdade, essa flexibilidade de trabalhar em Lisboa, mas semana que vem eu vou pro Brasil e aí eu vou continuar trabalhando do Brasil. Eu não preciso pedir férias para isso. Essa liberdade que o digital me deu, do meu trabalho, que eu construí 100% online, isso é vida para mim. E aí a primeira etapa então desse meu processo de decidir o que eu queria fazer foi decidir que eu queria ser empreendedora. Aí depois eu percebi que eu queria ser empreendedora digital. Porque existem muita gente feliz e bem realizada que tem o seu próprio negócio, mas é um negócio físico, por exemplo. Eu tenho clientes que são paisagistas, que são decoradores, que são arquitetos e que têm essa interação presencial. E é incrível. Mas para mim eu percebi que por conta desse valor muito alto de liberdade, eu queria que meu negócio fosse 100% digital. Então, percebe, foi indo aos poucos. Eu fui aos poucos identificando quais eram os meus pré-requisitos para um trabalho e para uma vida ideal. Eu não cheguei de cara, não foi assim, olha, bati o olho e eu percebi que era isso. Eu fui aos pouquinhos construindo toda essa jornada. Primeiro entendendo que meu principal valor era a liberdade. E aí tendo a consciência então que eu queria empreender. Aí eu percebi que eu queria empreender online. E aí eu fui me apaixonando pela questão do desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque quando eu estava nessa jornada de me entender, eu comecei a estudar muito sobre autodesenvolvimento e eu comecei a ficar apaixonada por isso. Eu falei, gente, todo mundo tem que saber. E aí eu comecei a perceber que eu tinha prazer de falar sobre isso. Eu podia ficar falando horas e horas e horas, e eu ajudava as pessoas, assim, alguém vinha pedir ajuda e eu falava, e eu percebi que eu era boa nisso, as pessoas gostavam. Então, esse interesse muito forte que foi surgindo por conta do desenvolvimento pessoal, também foi ficando latente, foi mais uma pecinha que eu fui trazendo. E aí eu fui juntando esses pontinhos, opa, peraí, tá fazendo sentido. E aí eu descobri o marketing digital através do Érico Rocha lá atrás, em 2016, e aprendi como fazer para construir cursos online, a utilizar o digital de maneira efetiva para vender, e foi construindo toda essa minha trajetória. Então, assim, não foi uma descoberta do tipo, é isso. Muito pelo contrário, foram várias pecinhas que eu fui levantando, que eu fui descobrindo que faziam sentido, e essas peças me ajudaram a montar o quebra-cabeças daquilo que faria sentido para mim, que é trabalhar como estrategista de carreira e ajudar as pessoas a se reencontrarem numa carreira que faça mais sentido. Eu teria procurado ajuda, não teria me arriscado a fazer tudo sozinha, não tem mérito nenhum em ficar fazendo sozinha e quebrar a cara sozinho. Hoje eu acho o máximo poder beber da experiência de outras pessoas. Eu
pontualmente, de tempos em tempos, eu contrato mentores mais experientes do que eu naquilo que eu quero aprender, para poder beber da experiência deles e acelerar o meu desenvolvimento. Então eu com certeza teria tido apoio para fazer esse processo todo, porque só eu sei. É lindo quando a gente vê o resultado depois, né? Mas só eu sei os tombos que eu levei, só eu sei as dúvidas que eu tive, os dinheiros errados que eu investi, né? Porque isso é uma dúvida que a gente tem também no processo de transição de carreira. Você vê tanta coisa, tantas promessas, e você não sabe exatamente aquilo que você precisa para chegar onde você quer. Então eu gastei muito dinheiro com coisas que depois eu fui perceber que eu não precisava. Essa orientação serve para isso, para tirar as pedras do meio do caminho. E também a gente se sentiria menos sozinho, né? Eu teria me sentido menos sozinha nesse processo. Porque quando eu comecei, eu ainda estava tateando e procurando a minha tribo. Os meus colegas antigos, eles tinham ficado numa outra referência de mundo, de vida. E eles eram a minha base que eu tinha até então, e eu não tinha novas pessoas para me amparar, para olhar, para me escutar. Então, estar no meio de pessoas que estavam vivenciando o mesmo momento que eu e ter uma pessoa experiente me guiando e me orientando, com certeza teria feito esse processo todo ser mais rápido, mais gostoso, menos custoso, né? Eu teria economizado mais dinheiro. Então, o primeiro ponto é esse. Eu com certeza teria contratado ajuda para me orientar nesse processo. E o segundo, eu teria sido mais disciplinada. Porque chegou uma hora, quando eu vi aquela liberdade toda na minha frente, eu vi que eu podia ir pro parque e ficar a tarde inteira lendo livro se eu quisesse, ainda mais que eu tinha essa justificativa, né? Não, eu estou aprendendo, estou me desenvolvendo. Aí eu aproveitava e ia pro parque e ficava lendo livro e gozando dessa minha liberdade recém-conquistada. Não, hoje tá frio, eu tô com cólica, não, eu vou ficar dormindo, vou ficar embaixo do sofá. Durante um tempo, eu custei a entender essa liberdade, sabe? Ok, que é aquilo que eu mais queria na minha vida, mas também a gente tem que ter a consciência de quando a gente é empreendedor, disciplina tem que estar ali, ó, de braços dados com a liberdade, porque senão a gente se perde. E eu percebi também que não tem ninguém me cobrando, ninguém fazendo reunião de alinhamento toda semana, né, de pendências. Eu folguei um pouco, gente, vou confessar que eu folguei. Eu folguei porque eu fui de um momento em que eu tinha uma vida extremamente rígida, controlada, né, com gente me dizendo o que fazer, como fazer e me cobrando se eu não fizesse daquele jeito, para uma realidade em que eu podia fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. E aí essa passagem de um ponto para o outro, eu também demorei para virar a chave sozinha e perceber, opa, peraí, também não é desse jeito, vamos achar o caminho do meio? Então, isso também eu acho que um mentor experiente te ajuda, sabe? A te ajudar a entender, a balizar a tua mentalidade empreendedora. É que você não vai de um nível para o outro, você tem que achar um meio do caminho aqui que funcione. Então, eu também teria trabalhado melhor isso. Eu teria aprendido a pensar como empreendedora mais cedo para me trazer mais disciplina. Tem que ter horário, gente. Para construir a vida que a gente quer, tem que ter rotina, tem que ter horário, tem que ter meta, tem que ter foco, tem que saber o que você vai fazer na semana, tem que saber quais são suas prioridades do dia. Senão, a gente se perde no meio da liberdade. A liberdade ela é maravilhosa, mas ela pode ser uma prisão também. Que coisa, né? A gente nunca imagina isso. Olha, para quem está nos ouvindo e quer fazer uma transição de carreira, eu recomendo que você não deixe sua vida para depois. Sério, a gente tem o costume demais de aceitar aquilo que nos faz mal. A gente entra numa zona de conforto que às vezes é uma zona de conforto que não está confortável, que está nos fazendo mal, mas a gente fica se apegando ao pelo menos. Ah, mas pelo menos paga meu salário, mas pelo menos eu estou conseguindo, sei lá, é o salário, né, gente? No fundo, pelo menos é o salário. Só que você fazer transição de carreira não significa que você vai deixar de ter um bom padrão financeiro, não significa que você é irresponsável, nada disso. Significa apenas que você vai tocar um projeto na tua vida. É isso. Quantos projetos você já tocou no teu trabalho? E uma transição de carreira é mais um desses projetos, que tem passo a passo, que tem cronograma, que tem orçamento, tem tudo, como se fosse um projeto mesmo. Só que é o projeto de vida mais importante que você já tocou, que é o da sua própria vida. Então não deixe para depois. Não aceite migalhas. Não aceite menos do que você merece. A vida não pode ser só isso. A vida não é só isso. A vida deve ser muito mais do que você viver no pelo menos. E a sensação de você estar vivendo confortável na sua própria pele
é a melhor sensação que existe. E vale a pena você investir esse tempo para tocar esse projeto, que sim, você vai precisar do teu foco, da tua dedicação, vai precisar de investimento sim, mas vale a pena cada segundo. Porque depois você constrói as bases para uma vida que tem muito mais a ver com você. E isso vai durar, infinito. Então, é um momento importante. A gente tem que se deixar, se permitir dar atenção àquela voz que diz dentro de nós que aquele ciclo se encerrou. Então, a minha recomendação é essa. Não postergue a tua felicidade. Faça isso de uma maneira responsável, com o pé no chão, com um projeto, realmente tocando um projeto de vida. E você vai perceber a delícia que é poder estar confortável na sua própria pele. Ai, gente, até me emocionei. E claro, você pode contar com o apoio do Devolvi Meu Crachá para fazer isso, tá bom? Aqui na descrição tem o link, ou você pode acessar diretamente o nosso site, devolvimeucrachá.com.br. Lá tem todas as maneiras pelas quais a gente pode te ajudar a fazer essa transição de carreira com segurança. Obrigada por ter nos escutado. Se você gostou, deixe aqui embaixo o seu like se você está assistindo no YouTube, ou compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam ouvir também. E a gente se vê no próximo episódio para a gente continuar dando luz, dando voz às milhares de vidas que existem fora do mundo corporativo. Tchau, tchau!